pessoal, muito bem-vindos ao BIMcast Delas, um podcast realizado pela BIM Marketing. Para quem não conhece a BIM, nós somos uma empresa de consultoria de marketing com mais de 15 anos de mercado. E aí a gente trouxe essa ideia do BIMcast Delas para trazer um pouquinho sobre trajetórias femininas, falando um pouquinho sobre mercado, sobre vida, sobre cotidiano. E aí, para falar para vocês, todos os episódios estão sendo produzidos pela 120 Frames, que está aqui com a gente, e deu um pouquinho de vida a essa ideia. E para já dar início aos trabalhos, vou apresentar aqui as nossas primeiras convidadas. É a Maria, que já tem aí quase 10 anos de experiência na publicidade. Atendeu desde políticos até redes de hospitais, com lançamento de marca, coordenação de time, hoje de atendimento e social media. E a Carol, com quase 8 anos também, que já fez de tudo. Mídia, atendimento, copy, e hoje está na direção de arte como design gráfico, atendendo aí desde restaurantes até empresas de tecnologia, né, amiga? E aí, antes de a gente mergulhar no tema, que também vai ser sobre gestão de clientes e design gráfico, eu queria que vocês falassem um pouquinho da jornada de vocês e como é que motivou, o que é que motivou vocês a chegarem aqui na publicidade. Na verdade, a comunicação sempre teve junto comigo, né? Porque quando eu fazia os testes vocacionais no colégio, sempre dava o jornalismo, ou publicidade, ou arte, sempre dava isso. Só que os meus pais, eles, né, tinham uma cabeça de tipo, acho que você precisa fazer direito, ou medicina, ou engenharia, ou não sei, essas faculdades mais tradicionais, né? Então, eles queriam que eu fizesse essas, como a Kali falou, essas universidades, essas faculdades, esses cursos mais tradicionais. Mas comecei, né, fazendo direito. Fiz um bom tempo de direito. Só que depois eu vi que não tinha nada a ver comigo. Não era pra ti. Não era mesmo. E aí eu comecei a fazer publicidade, né, que foi muito enriquecedor para mim, porque eu também, assim como a Carol, eu trabalhei como atendimento, como social media, como produção gráfica, já fiz gestão de pessoas também em uma outra agência, e aqui estou fazendo gestão de pessoas e de clientes, e é bem bacana. Caraca, a gata fez de tudo mesmo, né? E você, Carolzinha, como é que foi aí? Como é que iniciou? Você já me contou um pouquinho nos bastidores, né? Então, minha carreira iniciou... Na verdade, eu nunca tinha imaginado comunicação para mim. Nunca foi uma... Na verdade, a área que eu tinha interesse desde sempre, desde teste vocacional, a escola, enfim, sempre foi psicologia. Sempre... Olha nada a só. ver. Pois é. E aí, acabou não dando certo. E aí, eu pensei o que eu poderia fazer. Fui para a área do marketing. Muito, muito nova. Eu acho que eu tinha 17 anos. E aí, eu decidi me ingressar na faculdade de marketing. Peguei gosto pela coisa, só que ainda não tinha uma área específica, eu vi de tudo, né, na faculdade, mas ainda não tinha uma área específica que eu me identificava. Me formei ainda sem saber mais ou menos para onde me direcionar, e aí surgiu uma oportunidade de fazer parte de uma agência bem completa, assim, bem on e off, e aí poxa, eu vou ver aqui no que dá. E aí eu entrei sem expectativas nenhuma, e aí lá dentro eu fui fazendo de tudo. Fui entrando em tudo que eu conseguia, porque eu queria muito aprender, tava muito nova, tava com muita sede de aprender tudo que eu podia, e aí eu fui em todas as áreas que eu tive oportunidade. Então, desde produção, vi um pouquinho de mídia, vi um pouquinho de atendimento, então eu tava com o cliente o tempo todo, tava com ele online, tava com ele presencialmente, tava seguindo todos os processos, e aí, eventualmente, depois de passar por tudo, eu comecei a observar a direção de arte, assim, achava muito interessante. Eu sempre gostei de arte, no geral, sempre foi uma coisa que me puxou muito, sempre tive muita referência, desde muito nova. Então, é uma coisa que eu vi a oportunidade de ligar. É algo que eu já tinha aptidão, né? Que eu tinha já um certo sentimento ali que eu gostava bastante, com algo que eu poderia ver como um rumo para uma área a seguir mesmo. E aí fui observando, fui dando uma olhada assim no que os outros diretores de arte faziam. Eu era a única mulher nessa agência também. Todo o setor de direção de arte
Em todos os lugares que eu passei, no geral, sempre foram muito dominados por homens, então eu tava no meio de vários homens muito experientes. E aí, nessa, eu ia pedindo uns conselhos, eu ia fazendo muita coisa sozinha, por mim mesma. Chegava em casa e ia estudar a ferramenta e ficava observando enquanto eles não estavam vendo, eu estava olhando ali. E nisso eu fui, aos pouquinhos, criando essa base que vem tanto técnica quanto uma base mais de senso estético que você constrói com o tempo. Ao longo do tempo. Ao longo do tempo e com a experiência que você tá lá dentro, você tem uma experiência muito completa de senso de como as coisas acontecem. E a partir daí eu fui criando um gosto muito grande pela coisa. E aí eu, de fato, depois de um bom tempo de busca, eu me identifiquei com a área No mesmo, design gráfico. no design gráfico, na direção de arte, em todos os âmbitos da direção de arte como um todo, né? Legal. E aí, a partir disso, eu só segui. E aí, tô nisso até hoje. Fazem 8 anos já. Show. Pra quem não sabe, a gente tá fazendo aqui o Beancast delas no mês das mulheres. E eu já queria iniciar perguntando pra vocês, assim, vocês falaram um pouquinho da trajetória, mas eu queria perguntar hoje, assim, quais são as referências que vocês têm? E se, né, assim, juntando aí essa ideia do mês das mulheres, se vocês têm algumas referências femininas que vocês levam no dia a dia pra vocês. Cara, falar sobre referência, eu tenho muitas, assim. Tava até conversando com a Kali antes da gente começar a gravar. E assim, eu falei, cara, eu não tenho como te falar quem são as minhas referências. Porque assim, eu tô andando na rua e eu acho uma coisa bacana. Pode ser que eu traga aquilo pro meu trabalho. Se eu tô passando na rua e eu vejo um mural de rua bacana, que eu vá poder usar em algum trabalho de outro cliente, eu vou trazer essa referência. Às vezes uma música, textos, livros, alguns perfis mesmo que eu fico vendo, que ficam aparecendo para mim, assim, na minha timeline, assim. Geralmente mulheres, aí na minha faixa etária, 30. Uhum. E eu tô bem, assim, nessa pegada de trabalhar campanhas alusivas, mas um pouco intimistas, sabe? Eu tô gostando muito desse tipo de publicidade que vem sendo feito em conteúdos de casa. Ai, que massa. Sabe? Por exemplo, quando às vezes aparece lá pra mim uma pessoa, uma mulher da Rússia, assim, nada a ver com a nossa cultura, mas ela tá fazendo uma janta na casa dela. Nessa janta, ela traz a marca da faca, a marca da taça, a marca, os alimentos. Sim. Ela passa a sensação de como realmente é bacana você chegar em casa e você tá cozinhando ali, escutando aquela música. E eu gosto desse tipo de Conteúdo, né? de conteúdo que realmente te faz sentir. Eu acho que essa é a ideologia da propaganda, né? Sim. Eu tenho sentido, eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho sentido que cada vez mais a produção de conteúdo, principalmente para rede social, ela tende a ser um pouquinho nessa pegada de você passar aquela ideia da marca, mas sem necessariamente, cada vez mais, sem ser aquela cara de propaganda. Artificial, né? Claro. E o nosso desafio enquanto publicidade, eu acho que é esse, né? A gente fazer Amiga. publicidade sem estar com cara de publicidade. Porque hoje em dia, eu acho que principalmente eu acho que pós-pandemia, eu acho que o público, em geral, tá buscando uma coisa muito mais natural. A gente já foi muito mais plastificado nas nossas propagandas no geral, nas nossas blogueiras, no conteúdo que a gente consome de pessoas, de internet. E aí eu acho que a gente passou tanto tempo nessa fórmula e nessas pessoas que a gente vê que são moldadas por empresas, que eu acho que já cansou. E eu acho que quanto mais natural as coisas seguirem hoje em dia, eu acho que melhor. Então, ninguém gosta mais, por exemplo, de saber que um produto está sendo feito uma propaganda dele, sabendo que é uma propaganda. A gente prefere, às vezes, que seja uma review de um produto, até que a pessoa fale mal, Sim. porque aí a gente consegue ver a realidade naquilo ali. E eu acho isso muito interessante, porque eu acho que é uma mudança cultural, que é como um todo, eu acho que é global isso. Sim. E aí, acho que em questão estética também, em peças que a gente produz aqui, em todo tipo de publicidade no geral, que eu acho uma mudança cultural muito bacana.
Pode falar. E é tão louco isso, né? Que esses conteúdos que eu venho consumindo, que eu tô percebendo que tá muito padrão já, tipo, de eu pegar, tipo, tá no Instagram e ele já começa a aparecer um atrás do outro. É tão louco que eu já me peguei comprando comidas ou comendo uma comida, tipo, sei lá, 2 semanas depois que eu vi um vídeo de uma mulher, sei lá, comendo cogumelo assim, assado. Eu nem sabia se eu gostava. Mas inconscientemente, quando eu fui no mercado, eu peguei, comprei e quis fazer daquele jeito. Então, tipo assim, é uma coisa que entra na sua que cabeça E entra, reverbera, né? inconscientemente mesmo, às vezes. muito diferente dessas propagandas, né, massivas, né, que compre isso. Aqui impositivo, é esse né? produto, E aí, exato. assim, trazendo um pouquinho até pro nosso tema, né? A gestão de clientes. Como é que a gente faz pra botar lá na cabeça do cliente que, gente, ó, a gente colocando lá o preço gigantesco não vai funcionar. A gente vai ter que chamar a micro-influencer de 500 seguidores que vai te dar um resultado super bacana. Como é que a gente faz isso? Cara, é um desafio, né? É um desafio porque eu acho que, como foi no começo lá das blogueiras, né? Que hoje são influencers, mas antigamente era blogueira, eu achei que foi bem difícil a entrada delas nas marcas. Foi, assim, bem árduo o processo. E depois de um tempo, os clientes já começaram a procurar a gente, né? Para sair um pouco mais do off, de campanhas off. Não, vamos trabalhar com essa influencer aqui, que é a cara da marca e tudo mais. Beleza. Tivemos essa etapa do cliente, tipo, só eu quero uma influencer, vamos fazer esse trabalho temos essa influencer, mas eu não sei se o trabalho realmente vai ter retorno, né? Porque o que a gente vê agora é que você não precisa ter 1 milhão de seguidores, 500 mil, 700 mil seguidores. Às vezes uma micro-influencer com 15 mil seguidores, com, sei lá, 12 mil seguidores, consegue fazer uma entrega maravilhosa porque o público dela realmente é fiel, realmente são pessoas que vão consumir aquilo, né? E que conversa, né, com o que o cliente quer passar, com o que ele Exato. quer vender e tudo mais. Mas e aí, é fácil vender para o cliente essa ideia ou não? Como é muito que é? trabalho, é muito estudo, né? É muito processo por trás. Que eu acho que talvez quem não tá dentro do mercado não consegue perceber o trabalho árduo dos bastidores para fazer esse conteúdo bem que parece super orgânico acontecer, né? Sim, é bem complicado porque a gente, como em toda profissão, a gente trabalha com expectativas, né? Sim. E aí, às vezes, o cliente vem com expectativa muito alta, com um tempo mínimo, um prazo mínimo, e tipo assim, não, vocês são agência de marketing e vocês vão fazer acontecer. Vamos, a gente vai fazer acontecer. A gente dá um jeito, a gente vai inspirar. A gente luta, a gente A vai lá gente e vai faz. fazer acontecer, mas não é simples assim. Não é. E eu acho que precisa de toda uma pesquisa, né? Claro, Obviamente, com né? A certeza. gente faz toda uma pesquisa, acho que precisa mostrar também para o cliente, né? Olha, a gente escolheu por isso, por aquilo, porque vai conversar com isso e aquilo, mas de fato, essa gestão aí eu acho que é pesado, assim, de vez em quando rola essas. E é teste. Tudo é teste. Tipo assim, a gente sempre tem no plano de marketing, a gente tem as buyer personas e tudo mais da marca. E tudo que a gente vai fazer, nossa identidade visual, tudo que a gente trabalha na comunicação é traçando aquele perfil do cliente. E aí, às vezes, até a gente achar uma influencer, enfim, que bata, que realmente seja assim, 10 de 10, demora. É um trabalho Demora. Então é muito grande. teste. É verdade, Muito é teste. verdade. E aí, assim, vocês têm que depender da ideia não só de influências, mas também de N materiais que a gente passa todos os dias pro cliente, né? Eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, como é que vocês conseguem negociar os prazos? A Carol, que ela tá como direção de arte, existe essa ponte aí entre o atendimento e direção de arte, né? Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Queria saber
tanto como é que vocês conseguem negociar esse prazo, e aí você que tá aí na coordenação de time, você não negocia só o seu prazo com o seu cliente, você tem que negociar da agência inteira, e também as expectativas do cliente, né, no design gráfico, por exemplo, né, porque às vezes você tem uma ideia incrível, você tenta defender, mas, poxa, ali tem aquele barro, né, como é que você negocia esse prazo, que às vezes leva um pouquinho mais de tempo para ficar pronto, e ao mesmo tempo é a expectativa também do cliente, né, como é que vocês conseguem fazer isso aí? Bom, geralmente essa questão de prazo é complicada. É sempre a dor no sapato, gente. É muito complicado porque tudo é urgência, né? Então, tudo é muito urgente e a gente sempre fala aqui, quando tudo é urgente... Nada é urgente. Nada é urgente. Então, assim, é muito complicado essa questão de prazo, mas a gente sempre tenta defender com o cliente a qualidade do que ele vai receber. Porque tudo bem que às vezes seu prazo são 2 dias, mas em 2 dias aquela peça vai estar assim, perfeita, do jeito que você quer? E assim, é um vai e volta, né, de peça, porque a gente tem as alterações e tudo Os ajustes, mais, né, até sair tudo redondinho, os né? ajustes, enfim, aí desses ajustes a peça fica pingando entre o meu setor e o setor da Carolzinha. Às vezes sai um pouco do controle criativo que a gente tinha criado no início. Sim. Que às vezes a gente tinha feito uma ideia, conversado e alinhado um prazo junto com, né, com nosso setor, com o setor do conteúdo, e aí às vezes isso precisa ser mudado. Então a gente tem que ter uma sinergia de setores muito grande. Tem que ter muita comunicação para que a gente consiga alinhar, porque o conteúdo não vai entender o prazo da direção de arte. O prazo da direção de arte às vezes é muito específico, porque depende da ferramenta, depende do modo que aquilo ali vai ser feito. Então tem que ter uma sinergia desses setores e da nossa comunicação muito grande para que os processos ocorram num tempo hábil que consiga ser entregue e que consiga ser entregue com qualidade, porque às vezes com urgência a gente tem que se virar. E é bem, bem difícil às vezes o se virar, né? E é muito louco também, porque às vezes o cliente fala assim, cara, mas é besteira. Isso aí é só fazer isso e tá pronto. Não. Não é Às vezes não é, Só Às quem gente. vezes tá não sabe, é. né? Só quem faz É sabe. complicado mesmo. A gente tem que ter cuidado com o que a gente vai colocar na peça. A gente tem que ler um texto 300 vezes. Às vezes a nossa visão já tá cansada mesmo de tanto ler aquele mesmo texto. Às vezes volta pra Carol com um erro ou volta pra mim com um erro, porque a gente tá muito imersa naquele processo. Dá uma saturada no processo, né? Exato. Mas essa questão de negociar prazo continua sendo meio que complicado. Sempre vai ser, eu É uma acho. das partes mais complicadas, às vezes, do próprio processo, né? Mas assim, a gente consegue. Sim. A gente consegue. Dá tudo No certo final, no final, né? sempre dá tudo certo. Sai Sim. todo mundo feliz e os bastidores ficam só pra gente. Vocês falaram um pouquinho aí dessas dificuldades, né? E aí eu queria perguntar também se vocês, assim, não necessariamente com o cliente, às vezes com o fornecedor também, se vocês já enfrentaram alguma situação de desgaste, assim, por vocês serem mulheres mesmo, assim. Se vocês já foram questionadas por cliente, ou por fornecedor, ou por parceiros, por serem mulheres, assim, ó, isso aqui, essa tua ideia, essa tua justificativa não atingiu até a mim, porque simplesmente pelo fato, você conseguiu identificar que era pelo fato de você ser mulher. Você pode. Então, Direção de arte, né? Aí naturalmente. eu acho tem que a bastante direção de homem. arte, talvez, dos setores da publicidade no geral, é o que mais talvez sofra com isso. Eu tenho experiência de ter. Tipo assim, sempre foi eu no meio de diversos homens, né? Como eu falei antes, a publicidade voltada para a direção de arte, ela sempre foi muito dominada por homens, principalmente homens mais velhos. Que vem de uma publicidade mais antiga, né? Acho que agora a gente está mudando um pouco mais o cenário, principalmente com o digital entrando com força aí. A gente está pegando pessoas mais jovens, com mentes diferentes e mais diversificadas. Mas aí, quando se vem de uma publicidade um pouco mais antiga, nem tão antiga assim, né? Eu acho que de quando eu vim, de 8 anos atrás, nem se compara, né? Mas eu entrei no mercado em que já tinha essa... Ainda existia muito essa leva
dessa publicidade mais antiga. Então, apesar de eu ter aprendido muito com essas pessoas, ainda assim foi um desafio sempre me encontrar nesses lugares. É inevitável que você se sinta intimidada, principalmente sendo jovem, né? Eu tenho 28 anos agora, eu entrei com 20. Então, sempre foi a mulher mais nova do setor. Então, assim, sempre foi um desafio. Eu acho que por ser uma profissão muito ligada à estética, uma coisa visual, ela é muito fácil de ser julgada. Então, você tem que entender, você tem que saber lidar com as críticas, e às vezes essas críticas são direcionadas de uma forma diferente por você ser mulher. A intimidação é muito real e é muito complicado lidar. Eu acho que precisa. Eu sempre tive muito, até acompanhamento psicológico mesmo, durante esses processos, para que você consiga se impor, né? Eu acho que você tem que trabalhar muito mais do que além da sua profissão e do seu aspecto técnico. Você tem que se aprimorar muito mentalmente mesmo, para enfrentar certos desafios e conseguir se impor para certos caras que vão te dizer que você não sabe de nada. Então, às vezes chega essa questão, às vezes tanto de cliente, mas para mim, no meu caso, principalmente de colaborador, de outros colegas de trabalho. Vem muito através de microagressões, no sentido de que é um comentáriozinho, é uma risadinha, uma coisinha aqui e ali, ou é um trabalho, às vezes, seu, como mulher, que é muito fácil de ser alterado de outro homem, de assim, ser preferido, né? Principalmente porque na publicidade, né, assim, como a gente falou um pouquinho mais cedo, a direção de arte, proporcionalmente, ele tem um pouco mais de homens do que mulheres. Exato. Né? Não, é estatisticamente colossal a diferença. No conteúdo, acho que é um pouquinho mais diferente. No conteúdo é um pouco mais diversificado, né? O que é engraçado, porque a arte, como um todo, é vista como uma coisa mais feminina, né? Mas a partir do momento que ela é tomada por um aspecto de venda e de empresa, né? De trabalho e técnico, aí ela se torna tomada por homens. Se apropria, então, né? É apropriada, né? Desde designers famosos até os seus colegas de trabalho da sua agência, do seu setor de marketing. Então, leva um certo trabalho mental para que você consiga se impor e se entender que o seu trabalho é importante, sim, que ele não tem diferença. Eu acho que eu conheci muitas mulheres diretoras de arte que falavam muito sobre síndrome de impostor, né? Que você se compara com esses homens e você acaba não sentindo que o seu trabalho tem a mesma importância, ou que, às vezes, quando você recebe um elogio, que ele não vem de uma forma genuína. É bem complicado. E aí, eu espero muito que esse cenário mude. Eu acho que ele já está mudando bastante. E aí, o meu conselho para mulheres que estejam ingressando agora é que elas se busquem outros. Eu acho que uma rede de apoio de outras mulheres da profissão ajuda bastante. Porque aí você se tira daquela bolha masculina. Onde você é aquela única pessoa diferente, aquela única né? pessoa, e aí você consegue ouvir de outras mulheres que aquilo ali acontece, e aí você tira isso da sua cabeça de que talvez você seja o problema, que aconteceu já bastante comigo. E aí você se enche dessa rede de apoio e você se ampara, talvez mentalmente, para que você não caia nessas coisas muito comuns, né? Essas síndromes de impostura, essas inseguranças. E saiba se impor mesmo, conhece seu valor. Era isso que eu ia falar, né? Às vezes você consegue criar um pouquinho de repertório mesmo para se defender em algumas situações dessas. Sim, com certeza, né? Porque eu consigo dizer que todas as situações que eu passei, as outras mulheres diretoras de arte que eu conheci passaram também. São situações muito específicas e muito comuns. Parecidas, muito parecidas. Porque sempre vão ter os mesmos perfis de diretores de arte, homens, que falam basicamente as mesmas coisas. E aí a gente consegue montar repertório e vai mesmo se unindo através disso. Eu acho isso muito importante. Que massa. E que bom que a gente viu, né, minimamente uma diferença. Hoje em dia as coisas estão começando a ficar bem diferentes, o que é muito bom. Não tanto quanto eu gostaria, mas eu acho que a gente está caminhando para que isso melhore mais. E
enfim, eu acho que a gente está vendo mais mulheres, eu acho que a gente está vendo tanto mulheres ingressando na profissão, como a gente está vendo mulheres sendo referências, né? A gente tem aí Sim. a Ana Couto, por exemplo, que é um dos maiores estúdios de design do país, comandado por uma mulher, e o que eu acho muito importante. E a gente tem muitas profissionais, tanto do design e da publicidade, mas também nos lugares onde eu busco referência, as diretoras de filme, sabe? Esse tipo de artista, artistas de música que tem que o design é muito importante, né? Nessas áreas também, nessas áreas artísticas no geral. Então, eu acho que buscar esse tipo de referência é muito importante, porque você se enche de referências de mulheres, o que é muito bom, porque aí você não se fecha junto com... Você já está numa bolha muito masculina junto com seus colegas. Então, eu acho que se fechar também para uma bolha masculina de referência, vai fechar muito a tua mente, porque eu acho que o design, apesar de o design voltado para a publicidade, ele ser muito... Ele não ser exatamente uma forma de arte, eu acho que a arte, no geral, a forma que você expressa ela Claro. é muito particular. E eu acho que mulheres expressam essa arte de uma forma muito particular. Sim. E aí, isso é muito importante de você entender e você perceber. Que aí você consegue se conectar melhor e vai melhorar o seu trabalho também. Ai, nossa. Hablou, viu? Muito. Não, mas nem preciso mais falar nada. Que é isso. Comigo é engraçado, assim, porque tava até conversando com a Kali. A gente fez um briefing antes, gente. Foi ótimo. Antes da gente começar a gravar. E, assim, uma das coisas que... Quando eu li essa pergunta, eu fiquei pensando e fiquei... Será que eu falo isso mesmo? Mas eu vou falar. Ela falou isso mesmo. Eu vou falar. Que eu já me senti intimidada por muitas mulheres. Que não deveria acontecer isso, né? Porque onde é que tá a sororidade? Aham. Né? Eu acho que nas minhas experiências anteriores, né, profissionais, eu já me senti muito coagida mesmo por mulheres, né? E dói muito. Sim. Dói muito porque realmente você não sabe de onde é que vem. Tipo, Você não espera, A famosa né? rivalidade feminina. né? então, assim, não precisa ser assim. A gente tá aqui junto, a gente trabalha na mesma coisa. E, assim, eu lembro de experiências de uma estagiária começar a trabalhar em um outro emprego que eu tive. E uma pessoa falou assim, olha lá, ela fantasiada de publicitária. No primeiro dia. Nossa. No primeiro dia dela. E foi assim, pra mim foi uma bola muito fora, doeu em mim, não quero isso pra mim. E acontece, né? Às vezes Acontece, então assim, vezes- na mesma hora eu fiquei, então, quando eu cheguei aqui, eu acho que a piada deve ter sido Igual, ou a né? mesma ou pior, entendeu? E isso dói demais. Com relação a homens, já aconteceu sim, já me senti, assim... Não invalidada, mas assim, como se eu falei uma coisa e ele falou a mesma coisa que eu falei. E aí- É o clássico. E aí, Ah, então ele falou, então tudo bem, gente. Sempre foi essa a ideia. então, exatamente, foi isso que... É raro, mas acontece sempre, né? Mas assim, eu acho que como a Carolzinha falou, tende a mudar, né? Eu acho que Tende a mudar. tem- A passos lentos, mas tende a mudar. Eu acho que tudo é baseado em mudança cultural no geral, né? Então, como a gente tá vendo uma mudança cultural muito grande, Sim. até politicamente a gente consegue perceber isso dentro das empresas também. Eu acho que isso é talvez mais levado a sério hoje em dia, né? Uhum. O que talvez não fosse há alguns anos atrás, o que é bem importante. Mas isso que a Maria falou é muito real. A invalidação, às vezes, acontece de uma forma que que às vezes a gente não percebe. Quando eu falei das microagressões, é porque às vezes é uma coisa tão minúscula que você é coagida até a não perceber. Até na sua cabeça você oi. acha, não. acho Vou que não deixar foi, passar, né? Você fica Tô criando caso. Você fica se achando doida às vezes, né? Ah, não, mas deve ser coisa da minha cabeça, às vezes eu tô exagerando. Ou então, o que já aconteceu muito comigo é tipo assim, não, por eu ser mulher, se isso for... se eu levar isso pra frente, se eu reclamar disso, se eu achar muito que isso foi de fato uma coisa, pode ser que eu saia com uma dramática.
Sim. Entendeu? Claro que a única mulher do setor vai reclamar. Vai reclamar sobre isso. Tá entendendo? Não vai aguentar a pressão, né? Sensível, entendeu? Sim. Então, às vezes, você acaba aguentando coisas que você não deveria, que outras pessoas não aguentariam, porque você não quer sair como a maluca da história, que a mulher muitas vezes sai, né? É verdade. Então, eu já passei bastante por isso. Guardei muita coisa por isso. O que eu não aconselho, porque não é uma coisa boa. Eu acho que isso tá só na nossa cabeça, que a gente vai sair como doido. Então, eu acho que é importante não só falar, mas entender mesmo. Porque às vezes a gente acha que é normal, e não é. Sim, É só sim. o padrão mesmo, de repetição. Só o E a gente padrão fica, de mas é repetição. porque é assim mesmo. Não deveria ser. Não deveria. Não. Mas assim, eu acho que se vocês estão aqui hoje, é porque vocês já fizeram muita coisa bacana pra estar aqui, pra trazer muito case de sucesso. E eu queria que vocês trouxessem um pra cá. Queria saber aqui se vocês lembram de algum. Não precisa ser necessariamente, mas seria muito legal se fosse um case assim que, poxa, mulheres uniram as forças e a gente fez aquele case maravilhoso, assim, que deu super certo. Foi uma virada de marca que a gente fez pro grupo Cora, né? Que hoje em dia é a Rede Otto, né? Bem conhecida aqui em Fortaleza, né? Todos esses É nacional, né? Na real. na época tinha no Espírito Santo, para aquela região sudeste, assim. E aí era uma rede grande chegando aqui. Eu peguei essa conta bem no início mesmo. Era uma conta muito grande. Eu atendia várias contas na mesma conta, né? Porque a gente tinha a parte de laboratório, a parte de hospital mesmo, tem a parte de hospital infantil, enfim. Então, tipo, Uma gama, né? era uma gama, exato. E eu lembro que foi assim, foi muito pesado. Foi muito pesado mesmo, eu lembro de trabalhar até muito tarde. Pra sair daquele jeitinho, né? Exatamente. E assim, era muito cansativo, mas assim, foi muito massa, assim, foi muito bacana quando eu passava na rua e a gente via os nossos LED doors, a gente via as nossas campanhas, quando teve a virada de marca, que as logos começaram a mudar e eu passava e eu lembro que eu ficava pensando, caraca, como é que a gente vai... como é que as pessoas vão lidar com isso, né? Tanto tempo um hospital sendo chamado daquele nome, agora mudou e deu tudo certo, sabe? Quando o trabalho é bem feito, né? Dá tudo certo. Deu tudo certo. Lembro também que tu trabalhou comigo, que foi o lançamento de um banco, né? Um banco de São Paulo. Eu e a Digital, né? A gente trabalhou juntas nesse projeto e foi muito bacana. Eu acho que foi assim o primeiro evento grande que cotei, que trabalhei, que fiz tudo isso, fiz revista. Fizemos vídeo, fizemos comercial, a gente fez muito material mesmo, on e off. E foi bem bacana. Foi bem bacana. Você falou dessa coisa de ver, né? Assim, eu acho que uma das coisas, apesar de a gente hoje fazer principalmente digital, assim, a maioria das agências, inclusive, são digitais, eu acho que o que brilha muito o olho, no final das contas, é você ver aquilo no físico, Com né? certeza. No palpável, assim. Principalmente pro design. Você vê aquela coisa, nossa, tá passando no ônibus, assim, foi a gente que produziu, demais. aquele texto foi a gente que colocou, aquela foto foi a gente que colocou lá, enfim, acho que é o mais legal, assim, de você ver traduzido no físico mesmo, né? Sim, sim. E você, Carolzinha? Inclusive, Carol que fez aqui a identidade visual do Beancast delas, viu? Tá Ficou linda. muito bonita. Vocês vão poder ver também nas redes sociais da Bin. A gente vai ficar soltando vários cortes aqui das nossas conversas dos próximos episódios. Então vai ficar muito bacana. E aí vocês vão conseguir ver em todos os... E lá nas nossas redes sociais, sempre o design lá da Carol. Mas conta aí, vai, um case que você acha que, poxa, te orgulha, assim. Então, aqui na BIM, a gente trabalhou com um cliente que foi muito legal, que foi a Acal, que é uma marca de material de construções que é bem forte aqui em Fortaleza. E eles vieram com uma dor pra gente em relação à identidade visual deles, que eles queriam passar mais da marca nos materiais. E aí a gente estudou o que a gente poderia fazer para trazer mais para fora essa marca nos materiais. E aí eu surgi com um conceito que era usar a casa, um outline, né, da casa, que fazia alusão ao logo deles,
pra gente poder colocar essa identidade em todos os materiais, deixar bem a cara deles, com um conceito que era a cara deles, né? Que é casa, que era lar, e essa casa sendo utilizada tanto no conceito de lar para as pessoas, para o cliente final, quanto para os trabalhadores, né, do ramo de construção. E aí foi um trabalho bem legal, a gente consegue ver nas ruas até hoje. E é muito satisfatório de poder ver que todo esse trabalho e esse estudo, a gente consegue ver ele sendo realizado e sendo reproduzido por aí, pela cidade. E é bem bacana. Ficou bem bonita mesmo. Esses dias eu tava passando, acho que acho que era na Antônio Salles. Acho que eles têm uma loja na Antônio Salles, né? E aí eu vi a placa, que é a casa e a logo, a cauda entre, sempre né? vejo também. É, tá bem legal. Ai, que massa, que massa. Que cases maravilhosos. Gente, eu queria agradecer. Obrigada foi ótimo. Foi muito Foi incrível ótimo. ter esse momento com vocês. E aí, lembrando que vocês vão poder ter acesso ao material, né? O episódio completo vai estar disponível no YouTube. Mas a gente também vai soltar todos os cortes lá no Instagram, com as principais diquinhas aí de vocês, as principais histórias de vocês. Lembrando que vocês podem acompanhar a gente no @BIMMKT, né? BIM Marketing. E também quero pedir vocês para seguir a 120 Frames, que é a produtora parceira aqui da BIM, que está dando esse suporte pra gente, fazendo toda essa estrutura maravilhosa aqui pra gente. Vocês podem seguir eles lá também, que vai ajudar bastante. E ainda tem outros episódios, a gente vai trazer aqui muitas outras histórias, outras mulheres incríveis, pra gente trabalhar um pouquinho e contar um pouquinho mais da trajetória mesmo dessas mulheres no BIMcast delas. E é isso, até a próxima!